Imagine que você encontra algo no chão. Algo que brilha. Um brilho que você nunca viu antes. Azul, suave, quase mágico. Você toca, chama os vizinhos, as crianças brincam com aquilo. E ninguém, absolutamente ninguém, faz a menor ideia do que está acontecendo com o próprio corpo. Isso não é ficção científica. Isso aconteceu no Brasil. Numa cidade comum, numa tarde comum, com pessoas comuns que só queriam viver suas vidas. E em menos de 40 dias, algumas delas não estavam mais aqui. Bem-vindo ao Clique Pause. Aqui a gente para tudo e investiga as histórias que o tempo tentou apagar. Hoje você vai entender como um objeto menor que 4 moedas de R$1 foi capaz de contaminar uma cidade inteira, matar pessoas de dentro para fora e ainda assim ser praticamente ignorado pelo governo que deveria proteger quem sobreviveu. Se você é novo por aqui, aperta o botão de inscrição agora, porque o que vem a seguir vai fazer você querer acompanhar tudo que a gente traz. Vamos começar. Para entender o que aconteceu em Goiânia em setembro de 1987, você precisa primeiro entender uma coisa que parece simples, mas que muda completamente a forma como você vai enxergar essa história. Existem substâncias no mundo que não dão aviso. Não tem cheiro, não tem cor visível, não tem som. Você não sente quando ela te atinge? O Césio-137 é uma dessas substâncias. Ele é um elemento radioativo criado dentro de reatores nucleares. Na medicina, ele serve para tratar câncer. A radiação que ele libera é poderosa o suficiente para destruir células doentes. É uma ferramenta de cura, quando nas mãos certas. Mas quando fora do controle, ela usa o mesmo poder para destruir tudo que encontra. E tem mais uma coisa que você precisa saber sobre o Césio-137. Uma característica que transforma ele num dos materiais mais perigosos que existem. Ele não fica parado. Diferente de outros materiais radioativos, o césio se dissolve. Se mistura com água, com o ar, com superfícies. É como se você abrisse um frasco de perfume num ambiente fechado. Em minutos, contamina tudo ao redor. Só que em vez de perfume, é radiação invisível entrando em cada poro, em cada respiração. E o mais perturbador de tudo? O Césio-137 tem uma meia-vida de 33 anos. Isso significa que o material que vazou em Goiânia em 1987 ainda é radioativo hoje. Guarda essa informação. Você vai entender por que ela importa. A história começa não com uma explosão, não com uma tragédia anunciada, mas com o abandono. Em 1985, o Instituto Goiano de Radioterapia, uma clínica médica localizada na Avenida Paranaíba, no coração de Goiânia, entrou numa disputa judicial pelo imóvel onde funcionava. E no meio dessa briga, aconteceu algo que nunca deveria ter acontecido. A clínica foi abandonada às pressas. Os médicos saíram. Os funcionários saíram. Os pacientes saíram. Mas o equipamento ficou. Dentro daquele prédio que foi sendo tomado pelo mato, havia um aparelho de radioterapia. E dentro desse aparelho, numa cápsula de metal e chumbo, estavam 19 gramas e 26 centigramas de Césio-137. 19 gramas. Menos do que o peso de 4 moedas de R$1. E durante um ano inteiro, enquanto as janelas iam quebrando e as portas iam sumindo, aquele aparelho ficou ali, no escuro, emitindo radiação, silencioso e invisível, como uma bomba sem temporizador. 13 de setembro de 1987. Roberto Santos Alves tinha 21 anos. Trabalhava como catador de materiais recicláveis pelas ruas do setor aeroporto, uma região central de Goiânia. Era o tipo de trabalho que exige olho afiado para enxergar valor onde outros enxergam lixo. Junto com Wagner Mota Pereira, 20 anos, ele encontrou o que parecia ser uma ótima peça para vender no ferro velho. Um objeto metálico, cilíndrico, pesado. Certamente valia alguns trocados.
Os dois não sabiam ler a placa de aviso que ainda estava no equipamento. Não sabiam o que era um aparelho de radioterapia. Não sabiam o que era Césio 137. Sabiam que precisavam de dinheiro. E aquilo parecia valor. Eles carregaram o equipamento num carrinho de mão e foram embora. No dia seguinte, Roberto acordou com náusea, tontura, vômito. Pensou que tinha comido algo estragado. Não tinha. Ao longo dos dias seguintes, o braço que ele usou para carregar a peça começou a apresentar feridas que não fechavam. O tecido foi deteriorando lentamente, de dentro para fora. Quando os médicos finalmente entenderam o que estava acontecendo, já era tarde. Roberto sobreviveu. Mas o braço direito não. 2 rapazes que entraram num prédio abandonado atrás de uma forma de ganhar a vida, saíram de lá sem ter a menor ideia do preço que pagariam. 5 dias depois de Roberto e Wagner levarem o equipamento, ele chegou ao ferro velho de Devair Alves Ferreira. Devair era um homem de 42 anos. Trabalhador, simples, dono do próprio negócio. Comprou a peça como comprava qualquer outra. Viu potencial no metal e pagou o que valia. Mas naquela noite, Devair percebeu algo que nenhum comprador de ferro velho jamais espera perceber. O objeto que ele comprou brilhava no escuro. Um brilho azul, delicado, constante, como se houvesse uma luz viva dentro do metal. Devair chamou a esposa, chamou os filhos, chamou os vizinhos, chamou quem estava por perto. Todo mundo queria ver aquela coisa extraordinária e estranha que brilhava no chão do ferro velho. Para eles, aquilo parecia um presente misterioso. Uma pedra preciosa perdida. Algo raro e especial. O que ninguém sabia era que cada segundo de contato era uma dose silenciosa de radiação sendo absorvida pelo corpo. Devair decidiu abrir o objeto. Com ferramentas simples, ele foi abrindo o invólucro de metal. E quando a cápsula cedeu, um pó azul luminescente começou a se soltar. Bonito demais para ser perigoso. Era o que todos pensavam. Devair distribuiu pedaços do material para amigos e familiares. O pó grudou em mãos, em roupas, em superfícies. Entrou em casas, entrou em corpos. A contaminação estava se espalhando. E ninguém fazia ideia. Agora preciso te contar sobre uma menina. Porque em toda tragédia existe uma história que carrega o peso de todas as outras. Ivo Ferreira era irmão de Devair. Visitou o ferro velho naqueles dias, viu o brilho azul e levou um pouco do pó para casa num papel dobrado. Um presente curioso para a família. Ivo tinha uma filha de 6 anos. O nome dela era Leide das Neves Ferreira. Leide era daquelas crianças que transformam qualquer ambiente. Cheia de energia, de sorrisos, de vida. A mãe, Lourdes, já tinha planos de matriculá-la numa aula de balé no ano seguinte. Leide adorava dançar. No dia 24 de setembro de 1987, Leide encontrou o pó brilhante que o pai havia trazido para casa. Ela fez o que qualquer criança faria diante de algo bonito e brilhante. Brincou, passou o pó nas mãos, admirou o brilho, riu. E quando a hora do jantar chegou, sem lavar as mãos, sentou à mesa e comeu. Dias depois, Leide começou a apresentar sintomas que os médicos não conseguiam explicar. Feridas na pele, febre que não cedia, o corpo reagindo de formas que nenhum diagnóstico comum conseguia identificar. Ela foi transferida de hospital em hospital, do Hospital de Doenças Tropicais de Goiânia até o Hospital Naval Marcílio Dias, no Rio de Janeiro. Lourdes não pôde acompanhar a filha até o Rio. A última imagem que ela tem da Leide pessoalmente foi no embarque. Em 23 de outubro de 1987, 40 dias depois de ter brincado com aquele pó azul, Leide das Neves Ferreira morreu. Ela tinha 6 anos. 6 anos. Mas antes de continuar, preciso te falar de alguém que, no meio de toda essa escuridão, fez algo que exigiu uma coragem que poucos teriam. Maria Gabriela Ferreira tinha 37 anos e era esposa de Devair.
ela foi uma das primeiras a adoecer. O corpo já estava sofrendo as consequências da radiação quando ela olhou ao redor e percebeu o que ninguém mais ainda tinha percebido. As pessoas que tinham tido contato com aquele objeto estavam todas ficando doentes. No dia 28 de setembro, Maria Gabriela colocou a cápsula dentro de um saco plástico. Pegou um ônibus comum, com material radioativo na bolsa, no meio de dezenas de passageiros que não faziam a menor ideia, e foi direto para a Vigilância Sanitária de Goiânia. Ela entregou o material, contou o que sabia e foi embora. Aquele gesto provavelmente impediu uma catástrofe ainda maior. Maria Gabriela morreu em 23 de outubro de 1987, o mesmo dia que Lady. A mulher que salvou centenas de vidas não viveu para saber o tamanho do que fez. Você deve estar se perguntando, mas o que exatamente a radiação do Césio-137 faz com o corpo humano? Pensa no seu corpo como um sistema de comunicação complexo. Cada célula tem um núcleo. Esse núcleo carrega o DNA, as instruções de como aquela célula funciona, como ela se reproduz, como ela se comunica com as outras. É o manual de operação da vida. A radiação do Césio-137 entra no corpo e começa a interferir diretamente nesse sistema. Não importa por onde ela entre, pela pele, pela respiração, pela ingestão, as partículas radioativas atingem as células, danificam o DNA e interrompem o funcionamento normal. O corpo tenta reagir, tenta se defender, mas quando a dose é alta o suficiente, o dano acontece mais rápido do que qualquer capacidade de recuperação. Os primeiros sintomas são facilmente confundidos com uma intoxicação alimentar: náusea, vômito, tontura, fraqueza. Foi exatamente por isso que o diagnóstico demorou. As pessoas não associavam o que sentiam com o brilho azul que tinham tocado dias antes. Com o tempo, a radiação vai atingindo os sistemas mais vulneráveis. A medula óssea, responsável por produzir as células do sangue, é uma das primeiras a falhar. Quando ela para de funcionar corretamente, o sistema imunológico entra em colapso. O corpo perde a capacidade de se defender de qualquer coisa. Queda de cabelo, feridas que não cicatrizam, hemorragias internas, e mesmo quem sobreviveu ao acidente imediato não escapou. A Associação das Vítimas do Césio-137 estima que, nos 25 anos seguintes ao acidente, mais de 100 pessoas morreram em decorrência direta ou indireta da contaminação. Não foram 4 mortes. Foram décadas de consequências silenciosas que o Brasil escolheu não ver. Quando a Vigilância Sanitária confirmou a presença de material radioativo em 29 de setembro, o pânico chegou junto. Um físico nuclear, chamado ao local, chegou com seu detector de radiação. Ainda estava a 80 metros do prédio quando o aparelho atingiu o limite máximo de leitura. Ele pensou que o instrumento estava quebrado. Não estava. A operação de emergência que se seguiu foi uma das maiores já realizadas no Brasil. Mais de 110 mil pessoas foram monitoradas. Imóveis foram demolidos. Toneladas de terra contaminada foram removidas. Mas enquanto a operação acontecia, outra tragédia se desenrolava nos bastidores. Quando os caixões de Lady e de Maria Gabriela chegaram a Goiânia, caixões especiais, revestidos de chumbo, pesando mais de 700 quilos cada, uma multidão bloqueou a entrada do cemitério. Não para prestar homenagem, para impedir o enterro. Pedras, tijolos, gritos. Pessoas que achavam que os corpos contaminados iriam envenenar o solo, a água, o ar. As famílias que já tinham perdido tudo precisaram assistir àquilo. Os caixões foram içados por guindastes. Os túmulos foram concretados. E depois que tudo passou, o governo seguiu em frente. Lourdes das Neves hoje tem mais de 70 anos. Ela recebe uma pensão do governo, um valor que não é reajustado há anos, que não cobre os medicamentos de uso contínuo que ela precisa tomar pelo resto da vida. Quando perguntada sobre como está vivendo hoje, ela respondeu: "Não vivo, sobrevivo." Uma mulher que perdeu a filha de 6 anos.
o marido, a saúde, a vida que tinha e ainda precisa lutar por dignidade, quase 4 décadas depois. Isso é o que o Brasil fez com quem sobreviveu à maior tragédia radioativa da história do país. Essa história me incomoda, não só pelo horror do acidente, mas pela sensação de que ela foi sendo engolida pelo tempo. Que as pessoas foram morrendo e o mundo foi seguindo em frente como se nada tivesse acontecido em Goiânia. Leide das Neves tinha 6 anos e um sonho de dançar balé. Maria Gabriela Ferreira salvou centenas de vidas e morreu sem saber. Lourdes ainda acorda todo dia carregando um peso que ninguém deveria carregar sozinho. Me conta aqui nos comentários. Você já sabia o que realmente aconteceu em Goiânia? Não só o acidente, mas o que veio depois. O abandono. As consequências silenciosas. Porque as histórias que o Clique Pause traz não são só sobre o passado. São sobre o que a gente escolhe lembrar e o que a gente deixa ser esquecido. Se esse vídeo te fez pensar, deixa seu like. Leva 2 segundos e ajuda muito mais do que você imagina. E se você ainda não é inscrito no Clique Pause, aperta o botão agora. Porque o próximo vídeo é sobre algo que aconteceu aqui dentro do Brasil também. Em porões, em celas, com nomes e rostos que a história oficial ainda tenta apagar. Você não vai querer perder. Obrigado por estar aqui. A gente se vê na próxima pausa.